A equipe da TV Morena, afiliada da TV Globo, viajou pelo Parque Nacional da Serra da Bodoquena para mostrar a você tesouros naturais de tirar o fôlego. E nessa primeira reportagem, Cláudia Geiger vai até as cavernas inundadas de Bonito e Jardim. Existem grutas tão profundas que os mergulhadores ainda não conseguiram chegar até o final. Onde mais os dourados, os reis do rio, podem nadar assim. Eles nem se preocupam. Protegidos, os cardumes se exibem para os visitantes. Basta ficar assim, quietinho, e ver a fartura da vida nas águas da Serra da Bodoquena. Esse é o Rio Olho d'Água, no Recanto Ecológico Rio da Prata, em Jardim. Os turistas descem assim, enfileirados, eles não podem colocar o pé no fundo, não podem bater os pés para não sujar a água, e os cuidados são muitos. É feito um monitoramento constante para ver a qualidade dessa água e também para medir esse impacto da visitação. Por isso os grupos são bem pequenos. Aqui no Rio Olho d'Água existem muitas espécies de peixes, algumas que só são encontradas nessa região da Serra da Bodoquena. É só deixar a correnteza te levar. Os pacus são ariscos, chegam perto e logo fogem. A corimba limpa o fundo do rio, revira a areia em busca de micro-organismos. As piraputangas só nadam assim, aos montes, chegam em cardumes. Os dourados, os predadores, ficam à espreita, eles tentam dar o bote. Mas nos detalhes estão as surpresas. Milhares de peixinhos pequenos, de diferentes cores, encontram nas galhadas e raízes submersas os refúgios, a oferta de comida. Os guias ainda passam valiosas informações nas trilhas sobre a mata e as plantas da região. Ela vai se manter por muito tempo dessa cor, por isso que ela quase acabou aqui no Brasil. Não é? Essa aqui tinha muito na Mata Atlântica, o cheiro da madeira, ó. Sente o cheirinho dela. Isso é remédio também, viu? Isso aqui é amargo. As cachoeiras de tufas calcárias são a atração maior. Rocha frágil, não é permitido ao banhista subir nas pedras. Saltar só assim, da plataforma de 6 metros. Quem vem de longe se encanta com tamanha exuberância. É maravilhoso, acho que a gente tem no Rio de Janeiro a Floresta da Tijuca, mas já é uma coisa muito urbana, né? Então acho que a gente consegue ter um contato melhor com a natureza aqui, tô achando lindo. E toda a região da Serra da Bodoquena tem um ar de mistério. Surpresas. A mata cercada é para o rebanho não beber água nessa que é uma nascente muito especial. Essa é uma propriedade particular vizinha ao Parque Nacional que fica logo ali. Aqui a gente consegue entender por que é tão importante preservar não só os ambientes dentro da unidade de conservação, mas também nas fazendas que ficam no entorno. Toda aquela água dos rios que desaparece nas rochas e também que se acumula nas lagoas, se infiltra no solo, ressurge em lugares como esse. Essa água que sai dessa caverna vem lá do Parque Nacional e aqui nasce o principal rio de Bonito, é o Rio Formoso. O rio que nasce assim, rasinho, transparente, ganha força, despenca em cachoeiras por mais de 100 quilômetros, atravessando importantes regiões de Bonito. Estamos no encontro do Rio Mimoso com o Formoso. Os especialistas que nos acompanham nessa viagem, Juca Igarapé, José Sabino e Luciano Candizani, se preparam para mais um mergulho. Os peixes de couro que vêm do Pantanal para Piracema, aqui é o estacionário deles. E daí só vai subir mesmo os peixes mais ágeis, que é o peixe de escama, né? Há 10 anos, o biólogo José Sabino começou a pesquisa do projeto de Peixes de Bonito, pela Universidade Anhanguera Uniderp. A proposta usada é conhecer essa riqueza, entender o complexo sistema de produção, manutenção e dispersão de peixes da Serra da Bodoquena. E as descobertas são impressionantes. Nós temos perto de 90 espécies de peixes em todos os rios da Bodoquena, mas há ainda um grande desconhecimento. São peixes, a maior parte deles
que ocorrem também no Pantanal, mas uma outra parte que só ocorre aqui nas regiões mais altas. São aquelas espécies que nós chamamos de endêmica, com uma distribuição muito restrita, muito localizada. Tem alguma que vocês identificaram e não era conhecida da ciência? Sim, nós já descrevemos 3 espécies aqui na região, que não eram conhecidas da ciência e, a partir das pesquisas, receberam nomes, então, científicos, como se fosse uma certidão de nascimento. Os lambaris não conseguem vencer a força da água, não sobem as cachoeiras. A gente poderia pensar como se fosse uma sequência de degraus, né? Quanto mais embaixo, próximo ao Pantanal, nós temos uma fauna mais rica, temos espécies características das áreas de planície, como as arraias, como os grandes pintados, né, os bagres de grande porte, pintado, caixara. Eles chegam nas primeiras cachoeiras e não conseguem transpor. Então, as cachoeiras vão filtrando a diversidade. Quanto mais em cima, nós só vamos encontrar espécies de pequeno porte ou aquelas adaptadas a vencer as cachoeiras. Os cascudos têm a boca que parece ventosa. Eles roem o tronco de madeira no fundo do rio. E não gostam de visitantes. E quanto mais para baixo, a gente vai tendo um processo que a gente chama de adição de espécies. Nessas partes mais altas, ocorre também um fenômeno que em ciência a gente chama de espessação. Algumas espécies vão ocorrer isoladas nesses locais e elas são características e com uma distribuição geográfica muito limitada. Então são espécies que só ocorrem nas cabeceiras dos rios. As arraias, parentes distantes dos tubarões, aqui são pintadinhas e ariscas. Tem no couro uma mucosa. Elas jogam areia por cima, se disfarçam de pedra. Algumas espécies têm na cauda um ferrão com uma toxina. A ferroada de arraia provoca uma dor intensa, mas elas não atacam, apenas se defendem. Bom mesmo é manter uma distância segura e se encantar com a agilidade desse peixe. Vamos descobrir também o mistério das águas cristalinas que inundam cavernas onde existem peixes que só são encontrados nesta região. As cavernas se transformaram em laboratórios para os cientistas que procuram conhecer um pouco mais sobre a formação do planeta. Se nos rios as imagens são impressionantes, sob os nossos pés ainda há muito que descobrir. Na Serra da Bodoquena, a natureza é tão caprichosa que a chuva aqui não é só para molhar a terra, não. A água ácida, rica em dióxido de carbono, penetra na terra e começa aí uma reação química. Como o solo é calcário, rico em carbonato de cálcio, essa água ácida reage formando o bicarbonato de cálcio. Levado pela chuva, corrói a rocha e vai aos poucos abrindo imensas galerias no subsolo. Nascem assim as grutas calcárias. E as gotas, quando entram em contato com o ar, perdem o gás carbônico, o carbonato, e cai. Forma ao longo dos séculos os esperotemas. Estalactites descem do teto, estalagmites crescem do solo. Foram encontradas mais de 200 cavidades, 80 já estão mapeadas. Essas cavernas guardam informações valiosas. Nas rochas, cada camada é um registro de uma era geológica, ou de uma mudança no clima do planeta e até de erupções vulcânicas. Seguimos viagem pelo Parque Nacional. Na Fazenda Figueira, entramos na mata. A estrada passa sobre um gigantesco sistema de grutas subterrâneas. A gente desce alguns metros a pé e lá está o laguinho, cheio de peixes. O sapo caiu na água, nada rápido, se esconde entre as pedras. Depois, finge que é uma delas. Na cheia, a água vai subindo, subindo e tem uma saída ali e se transforma num córrego, né? Como muitas outras aqui na região. Agora, Fernando, olhando essa rocha em volta, a gente vê que a região da Serra da Bodoquena é muito assim. É o que a gente brinca de um grande queijo suíço, né? Vocês já encontraram muitas grutas, ainda há muito o que descobrir, o que pesquisar? Há ainda muito o que pesquisar, né? Porque aqui é um lugar bem visível, né? Mas muitas vezes algumas grutas elas têm uma entrada pequena
né? E quando você começa a entrar, né, você encontra salões enormes, né, não só de tamanho, assim, de volume, mas também de comprimento. A água cristalina ninguém sabe ao certo de onde vem. A Serra da Bodoquena é um gigantesco maciço de rocha cheio de entranhas. Por isso é uma das regiões brasileiras consideradas estratégicas para pesquisa científica em cavidades. Só aqui no Parque Nacional já foram identificadas 50 e é um número pequeno diante das possibilidades. Sempre que saem pelo parque, os técnicos encontram uma nova gruta, um novo abrigo. Esse é o Buraco das Abelhas. O que parece uma lagoa, na verdade, é apenas a entrada. São centenas de metros de dutos submersos, um universo ainda a ser explorado. Em 2006, acompanhamos o mergulho da equipe técnica de pesquisa. 28 profissionais especializados em mergulho em caverna e em geologia mapearam a caverna inundada. A formação rochosa aqui impressiona. Logo na entrada, uma fenda de 30 metros. Os mergulhadores mapearam mais de 3 quilômetros, não encontraram o fim dos dutos. O potencial turístico para mergulho em caverna é considerado um dos melhores do mundo aqui em Mato Grosso do Sul. José Lourenço participou desses estudos para mapear as grutas inundadas da região. Esse mergulho ele é feito com redundância de equipamentos. Tudo duplo. Exatamente. Então a gente tem 2 cilindros, no mínimo, né? Dependendo do mergulho que você vai fazer, você pode levar mais cilindros. A gente usa uma roupa seca, que é uma roupa que a água não entra, né? Ela tem selo nos punhos e no pescoço, e por dentro você fica seco. As paredes do Buraco das Abelhas são lisas, isso porque a água corrente aqui desgasta a rocha. A natureza esconde tesouros e só revela aos poucos. Estamos agora na Gruta do Mimoso, surpreendente logo na entrada. Galerias cheias de formações, estalactites. É uma das 3 cavernas conhecidas no mundo que tem cones. Com mais de 8 metros de altura, uma imagem que lembra paisagens lunares. Só que estamos embaixo da terra. As cavernas inundadas da Serra da Bodoquena são laboratórios naturais. Lívia Cordeiro é bióloga da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, especializada em bioespeleologia, a ciência que estuda a vida dentro das cavernas. Ela está fazendo doutorado na USP. Reproduziu na universidade um ambiente escuro. Aqui estão exemplares de peixes e camarões coletados em grutas na região de Jardim e Bonito. Esses crustáceos, eles são uma prova viva de que os continentes já foram unidos, né? Então nós chamamos alguns animais de caverna que têm uma história muito antiga, chamamos eles de relictos biogeográficos, porque eles são animais muito antigos e que têm distribuição que leva a gente a entender um contexto histórico continental, né? Ajuda a gente a entender a história do planeta. Ela já descobriu e descreveu novas espécies. Nós conhecemos hoje na Serra da Bodoquena aproximadamente 30 espécies. E dessas, somente 7 são formalmente descritas. Ou seja, elas são reconhecidas pela ciência. Então nós temos aí uma quantidade imensa de espécies ainda a ser descrita. Os peixes são adaptados à ausência de luz, não têm olhos, praticamente não têm pigmentação. Conhecendo a riqueza natural, as pessoas se sentem responsáveis pela preservação. São os tesouros escondidos na Serra da Bodoquena.